Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por mais esta noite. Louvamos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Nós precisamos muito buscar ao Senhor e reconhecemos que sem Ele somos apenas vaidade. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas e que Deus faça uma obra em cada um de nós nesta noite. Amém? Amém. Temos alguns pedidos de oração. A igreja coloque estas vidas também, no decorrer nós vamos dizer, diante do Senhor, para que Deus opere e faça uma obra que só Ele pode fazer. Nós dependemos da vontade do Senhor, nós dependemos do agir de Deus. E nós confiamos plenamente, inteiramente na vontade do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos abrir este culto fazendo a leitura do Salmo 95. Nós vamos ler responsivamente, amém? Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz, Não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vamos repetir o verso 1 mais uma vez? Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Amém. Vamos Amém, orar ao Jesus. Senhor. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença. Te bendizemos, te louvamos, porque o salmista aqui, ó Deus, nos traz à memória aquilo que o povo de Israel fez diante do Senhor. Ó Deus, não levando em consideração a obra do Senhor, a grande salvação, o livramento do Senhor, o Teu cuidado contínuo. Mas nós queremos, ó Deus, a cada dia observar os Teus mandamentos, observar a Tua palavra e sempre nos apresentarmos diante do Senhor com o coração grato, com alegria, com júbilo em nosso coração, porque grande é a Tua salvação, maravilhosa é a Tua salvação, e nós dependemos do Senhor continuamente em nossa vida, por todo o nosso viver. E ainda assim, ó Deus, nós queremos sempre nos apresentar diante do Senhor, oferecendo a nossa vida em Tua presença, ó Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Temos, ó Deus, passado lutas, o Senhor conhece, ó Deus, as lutas, as dificuldades do Teu povo, daqueles que se aproximam de Ti, que se achegam a Ti, daqueles que se chamam pelo Teu nome. Mas nós estamos em Tua presença para Te buscar, Senhor. Neste momento nós queremos calar, Senhor, o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, em Ti, depositar todas as coisas diante de Ti, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem o poder de realizar em nossa vida. O Senhor tem o poder de todas as coisas. E, ó Deus, a nossa vida está em Tuas mãos. Basta uma palavra Tua, nós cremos em Ti, Senhor, e nós queremos, ó Pai, nos colocar diante de Ti, para louvar o Teu nome. Vem em nosso socorro, ó Deus, nós clamamos a Ti, aqueles que estão em lutas, aqueles que estão enfermos, nós clamamos ao Senhor, estende a Tua destra para curar, para livrar, porque o Teu nome tem poder, Senhor. Nós, ó Deus, faremos menção do Teu nome. Nós confiamos no nome de Jesus. Nós confiamos no nome do Senhor, o único Deus. Ao Teu nome seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Recebe, Senhor, estes cânticos que entoaremos a Ti. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos nos apresentar diante do Senhor com toda alegria, com todo o júbilo. Ele merece ser exaltado. Amém. Só Ele é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando ao Mar Vermelho, todo Israel tremeu, montanhas de um lado e outro, Moisés lhes respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Moisés tocou nas águas, as águas lhe obedeceram, as águas fizeram muro. Pelo poder de Deus, Israel passou em seco e Faraó morreu. Miriam cantou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. No deserto faltou água, Israel se entristeceu e todos se revoltaram contra o servo de Deus. Moisés fez oração, Jeová lhe apareceu, da rocha botou água, pelo poder de Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal em holocausto seu clamaram até o meio-dia. Baal não lhes respondeu. Elias fez oração e o fogo do céu desceu e todo o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só
alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. 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 Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado Jesus. seja o Senhor. Nós queremos, ó Deus, sempre colocar a nossa vida em tuas mãos, Sim, porque Jesus. só o Senhor é Deus. Não importam, Senhor, as circunstâncias, não importa o tamanho do problema. Só o Senhor é Deus. Glória ao teu nome, Glória a Jesus. ti, Louvado seja o teu Senhor. nome, Senhor. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Com canções eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele sim louvar. Engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer seu nome. A Ele sim louvar. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora
agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvar. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecer seu nome, a Ele se louvar. A Ele se louvar. Exaltai. Glória ao teu nome, Senhor. Te exaltamos, ó Deus. Te glorificamos, Senhor. Te bendizemos porque tu nos livraste deste mundo, desta vida de pecado. Nos resgataste, Senhor, e nós te exaltamos. Toda a glória ao teu nome, Senhor. O Senhor está neste lugar. Adore o seu nome, adore. O Senhor está neste lugar. Adore o seu nome, adore. Prostre-se diante dele. Levante as suas mãos, pois Ele é o Rei, é o Rei. Prostre-se diante dEle, levante as suas mãos, pois Ele é o Rei, é o Rei. Ele está aqui, inundando os corações com sua graça e poder, transformando todo o ser, curando as feridas, salvando nossas vidas. Contemple a sua glória, enchendo este lugar. O Senhor está neste lugar. Adore o seu nome, adore. O Senhor está neste lugar. Adore o seu nome, adore. Prostre-se diante dele, levante as suas mãos, pois Ele é o Rei, é o Rei. Prostre-se diante dele, levante as suas mãos, pois Ele é o Rei, é o Rei. Ele está aqui, inundando os corações com sua graça e poder, transformando todo o ser, curando as feridas, salvando nossas vidas. Contemple a sua glória, enchendo este lugar. Ele está aqui, inundando os corações com
sua graça e poder, transformando todo ser, curando as feridas, salvando nossas vidas. Contempla a sua glória, enchendo este lugar. Ele está aqui, inundando os corações com sua graça e poder, transformando todo ser, curando as feridas, salvando nossas vidas. Contempla a sua glória, enchendo este lugar. Contempla a sua glória, enchendo este lugar. Contempla a sua glória, enchendo este lugar. Enchendo este lugar. Enchendo este lugar. Ele está aqui, inundando os corações com sua graça e poder, transformando todo o ser, Senhor é poderoso, curando as feridas. O nome de Jesus tem todo o poder. Salvando nossas Cura, vidas. Senhor. Salva, nós clamamos a Ti, Senhor. Glória, enchendo Versa este para a glória lugar. do Teu nome, Senhor. Ele está aqui, inundando os corações com sua graça e poder, transformando todo ser, curando as feridas, salvando nossas vidas. Contempla a sua glória, enchendo este lugar. Contemple a sua glória, enchendo este lugar. Contemple a sua glória, enchendo este lugar. Enchendo este lugar. Enchendo este lugar. Enchendo este lugar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Enche a nossa casa, Senhor. Enche o nosso ser. Enche, Senhor, a nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. Clamamos ao Senhor. Desejamos a Tua presença, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor, e menos de nós mesmos. Poderoso. Completa a Tua obra em nós, Senhor. Nós clamamos a Ti. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Virá do Senhor, que fez terra e céu, meu Deus, meu Salvador. Ele é meu alto refúgio, seguro nele eu estou. Meus pés não tropeçarão. Glória a Deus. Só Tu és, Senhor. Pois Deus é o meu protetor.
Leva-me pra rocha que é mais alta do que eu. Leva-me, Senhor, perto de ti, oh, e habitarei sempre em teu santuário. Em tuas asas me esconderei, em tuas asas me esconderei. Minha alma espera somente em Deus. Ele vem a salvação. Ele é minha rocha na tribulação, torre forte na aflição. Confiarei no Senhor. Confiarei no Senhor com todo o meu coração. Jamais serei abalado. Glória a Deus. Pois Deus é o meu defensor. Leva-me pra rocha que é mais alta do que eu. Leva-me, Senhor, perto de ti. Glória a Deus. E habitarei sempre em teu santuário. Em tuas asas me esconderei. Leva-me pra rocha que é mais alta do que eu. Leva-me, Senhor, perto de ti. Habitarei sempre em teu santuário. Em tuas asas me esconderei. Leva-me pra rocha que é mais alta do que eu. Leva-me, Senhor, perto de ti. E habitarei sempre em teu santuário. Em tuas asas me esconderei. Leva-me pra rocha que é mais alta do que eu. Leva-me, Senhor, perto de ti. E habitarei sempre em teu santuário. Em tuas asas me esconderei. 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 Elevo os meus olhos para os montes, pois do alto virá meu socorro. Glória ao teu nome, Senhor. Te exaltamos. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Confiamos em ti, Amo ao Senhor, ouviu minha voz, o meu clamor, Ele escutou, por misericórdia orei. Ele me ouviu, amo ao Senhor,
ouviu minha voz, o meu clamor, Ele escutou quando em aflição busquei. Oh, Ele me ouviu, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Sim, Ele é bom, oh, Ele é bom, oh, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Sim, Senhor. Sim, Ele é bom. Amo ao Senhor, ouviu minha voz, Aleluia. e o meu clamor, Sim, a Deus. Ele Louvamos ao escutou. teu nome, Senhor. Por misericórdia eu dei. Para desfazer o mal, Senhor. Glória a Ele Deus, me teu nome tem poder. ouviu, Confiamos em ti, Senhor. pois Ele é bom, pois Ele é bom. Sim, Ele é bom, oh, Ele é bom, Ele é bom. Oh, pois Ele é bom, Ele é bom, oh, Ele é bom. Sim, Ele é bom. Em Deus minha alma descansa, pois vem pra me salvar. Em Deus minha alma descansa, pois vem pra me livrar. Glória ao teu nome, Em Deus minha alma descansa, pois vem pra me salvar. Em Deus minha alma descansa, pois vem pra me livrar. Amo ao Senhor, ouviu minha voz e o meu clamor, Ele escutou, por misericórdia orei. Oh, Ele me ouviu, oh, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Sim, Ele é bom, oh, Ele é bom, Ele é bom. Pois Ele é bom, se Ele é bom, pois Ele é bom, Ele é bom. Sim, Ele é bom, oh, Ele é bom, Ele é bom. Pois Ele é bom, pois Ele é bom. Sim, Ele é bom, pois Ele é bom, oh, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Sim, Ele é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, Glória a Deus. porque sabemos que o Senhor tem olhado para nós. A tua palavra nos afirma, ó Deus, que o Senhor procura os fiéis da terra. A tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor olha para as nossas vidas, que o Senhor atenta para cada um de nós, que o Senhor conhece o coração de todos os filhos dos homens. Ó Deus, nós te bendizemos porque a nossa vida está em tuas mãos. Te louvamos porque nós não teríamos, ó Deus, como viver sem o Senhor sobre a nossa vida.
Nós não vivemos, ó Pai, as apalpadelas, nós não vivemos segundo os nossos conceitos, segundo, ó Deus, os nossos objetivos para uma vida futura, mas nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e sabemos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Amém, Jesus. Que o Senhor tem desembaraçado todos os caminhos, dirigido a nossa vida. Como é bom, ó Deus, estar sendo cuidado pelo Senhor. Como nós cantamos e também diz o salmista, estamos, ó Deus, sobre esta rocha alta. Estamos guardados pelo Senhor. Estamos protegidos, assim como os pintinhos debaixo das asas da galinha, Senhor. O Senhor tem cuidado da nossa vida, nós temos sido abrigados, Senhor, cuidados pelo Senhor em todos os momentos. E nós bendizemos o Teu nome, Senhor, por tão grande amor, porque o Senhor é bom para conosco. Nós Te bendizemos, o Senhor nos amou primeiro e nós Te louvamos, Senhor, nós Te engrandecemos. Ao Teu nome todo louvor, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti para louvar o Teu nome, para celebrar o Teu nome, para, Deus, dizer que a Tua salvação é gloriosa, a obra do Senhor em nossas vidas é maravilhosa. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor. Sim, Jesus. Ao Teu nome todo louvor, toda glória, exaltação. Nós clamamos a Ti que neste momento o Senhor nos abençoe na meditação em Tua palavra, para que, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz, compreender, ó Deus, aquilo que Tu, ó Deus, deixaste escrito a nós, e que assim esta palavra não seja algo que nós ouvimos e nos esquecemos, mas que fique guardado em nosso coração, que caia numa boa terra, a semente, a palavra de Deus, e que dê muito fruto para a glória do Teu nome. Nós clamamos a Ti e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus capítulo 2. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eu vou repetir essa leitura. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O verso 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco,
menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Louvado seja Deus por essa tão grande salvação, como nós cantamos e diz aqui o escritor da carta aos Hebreus, que Deus preparou para nós. Uma tão grande salvação, e que ele fala claramente, depois aqui no verso, na sequência do verso 4, dizendo dos sinais, dos prodígios, várias obras que Deus fez para confirmar esta salvação e a palavra que foi anunciada. E como ele está dizendo também no verso 5, que não é de um mundo presente, não é de um reino presente, mas ele está falando de um mundo que há de vir, um mundo futuro, que ele não sujeitou aos anjos, mas ele diz a palavra de Deus que Cristo virá reinar e nós reinaremos com ele. Ele nos fez reis e sacerdotes. E nós então bendizemos ao Senhor, porque nós temos que olhar para esta salvação. E segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho aqui, o Novo Testamento, melhor dizendo, existem duas visões sobre a palavra da salvação. Existem duas visões totalmente distintas sobre a salvação que foi anunciada. Nós vemos Paulo dizendo em Romanos 10 que não são todos que obedecem ao Evangelho. Nós citamos este versículo recentemente. E ele diz, Romanos 10, 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então nós podemos olhar, uns ouvem sobre o Evangelho, sobre a salvação, e aceitam e obedecem. Outros ouvem, não aceitam, não obedecem. E por mais que dizem que vivem no Evangelho, mas por não aceitar a palavra de Deus, a direção da palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, nós dizemos, não estão aceitando. A mesma coisa que um filho dizer que ama o seu pai, mas o pai fala, filho, me obedeça, filho, ouça o que eu estou dizendo, que é para o seu bem, eu estou fazendo isso para o seu bem. E o filho não obedece, o filho está totalmente contra aquilo que o pai o ensina. Então não adianta ele dizer, pai, eu te amo. Qual o valor dessas palavras que ama, se não obedece, se não respeita, se não tem honra? Qual o valor de alguém que diz que conhece o Evangelho, que segue o Evangelho, se não observa os mandamentos na palavra de Deus? Então nós temos, primeiramente, uma visão daqueles que não obedecem o Evangelho, que Paulo fala em 2 Coríntios 4, que ele mesmo está dizendo aqui na carta aos Romanos, nós pregamos, mas muitos não obedecem ao Evangelho. 2 Coríntios 4, a partir do 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Não existem dois evangelhos, não existem ou mais evangelhos, 3, 4, 5, existe um evangelho, ou seja, uma mensagem a respeito da salvação, que Paulo está dizendo, se o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem, porque eles ouvem e não querem obedecer, não querem viver, e ele está dizendo o seguinte, que é o Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. O pastor Douglas, em algumas pregações, fala sobre os olhos espirituais. Se nós olharmos para o evangelho somente nessa vida cotidiana, nós não entenderemos que há uma história sobre a nossa vida, que há uma direção de Deus sobre nós, e nós começaremos a duvidar, começaremos a olhar para o homem, e não entenderemos que Deus está sobre todas as coisas. Quando ele diz também que quando a pessoa muitas vezes entra na igreja e não compreende a voz de Deus, Deus falando através da palavra, porque ele vê o homem ali, mas ele não entende. Então o pastor Douglas usa então até uma figura, dizendo, olha, que se fosse possível as pessoas não estarem olhando, ou com óculos que estivesse escuro, e mesmo com uma voz que fosse
desfigurada a voz para que a pessoa não entendesse que aquela pessoa que está falando, seja o pastor Douglas, seja outro pregador, mas a pessoa não entende. E a palavra de Deus fala, é muito claro isso, é o Deus deste século, a palavra nos afirma que é o diabo tem enganado, este inimigo das nossas vidas tem enganado as pessoas, tem enganado o mundo, nesta mentira muitas vezes, muitos dizem, ele não existe, ele não está realizando, e ele continua realizando para fazer as pessoas caírem no engano. E ele está dizendo aqui, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Não cegou uma visão física, cegou o entendimento, cegou a mente, cegou o coração, cegou o entendimento daqueles que não creem. Esse é uma visão de pessoas sobre o Evangelho. Uma visão míope, uma visão daqueles que não obedecem. Por outro lado, nós temos a oração de Paulo por aqueles que entendem o que é o Evangelho. Efésios 1. A partir do 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Novamente, verso 18 aqui, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então, ele está orando por vidas que foram alcançadas, e ele está dizendo aqui, esses homens tendo os olhos iluminados, como está na revista corrigida, com os olhos iluminados do coração, os olhos do coração, do entendimento, para reconhecerem qual é a esperança do seu chamamento. Por que existem tantas formas de se chamar as pessoas, de fazer propaganda sobre determinado culto, determinado trabalho ou determinada igreja? Qual é a esperança do nosso chamado? Não é para as coisas desta vida, é para uma vida eterna. Para uma vida que não se findará. Este é o chamamento. Daí ele segue aqui dizendo qual é a riqueza da glória da sua herança. A riqueza não está neste mundo. Aquilo que Deus prometeu a nós está numa vida futura. Não obstante, Deus já tenha manifestado a nós, como o próprio escritor da carta aos Hebreus diz, que nós provamos dos dons celestiais, das virtudes do mundo futuro, e aqueles que caírem, eles não podem ser novamente iluminados, diz a palavra de Deus. Mas então, nós temos participação nas coisas que Deus tem preparado para nós, para uma vida futura. Nós já temos uma participação. E qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos? Nós estamos vivendo momentos tão difíceis. Nós estamos enfrentando um problema tão grave. Nós estamos enfrentando problemas tão graves, irmãos, e as pessoas não creem que Deus pode realizar. Mas aqui ele está dizendo assim, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Muitos olham a situação sendo difícil, tomando um corpo difícil, e eles falam, não é possível, eu não vou vencer, eu não vou conseguir. Mas para com os que creem, a palavra de Deus nos mostra que Deus mostra o seu poder. E nós vemos então, até no fato naquela história de
de Maria e Marta, que vão procurar a Jesus por causa do seu irmão Lázaro. Jesus, naquela situação mais difícil, torna a trazer a vida a Lázaro, naquele momento que ele havia morrido, mas Deus o ressuscita naquele momento. Jesus o manda vir para fora e ele novamente testemunha a obra do Senhor. Muitos não creem nisso, mas para aqueles que têm os olhos iluminados, o momento de luta não é para nós nos desesperarmos, é para nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, é nós confiarmos em Deus. Como escaparemos nós, diz o autor da carta aos Hebreus, se nós não atentarmos para esta grande salvação? Alguns não atentaram desde o passado e hoje alguns ainda não atentam, irmãos. Esta salvação, a nossa salvação, a palavra de Deus, nós ouvimos o pastor Douglas dizendo domingo passado, e em alguns domingos ele estava fazendo essa pregação sobre Apocalipse 1, 17 e 18, e mostra a obra de Cristo, e ele fala que nós fomos então salvos por esse Senhor, e ele citava Apocalipse, que ele vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima, ele vai consumar essa salvação na eternidade, não haverá mais tristeza, e muitos não têm atentado para isso, e nós vemos desde o início da história, quando Deus nos mostra o povo de Israel no Egito, da mesma forma como eles foram salvos da escravidão, do pecado, nós também somos salvos. Eles foram salvos da escravidão do Egito e nós somos salvos da escravidão do pecado. O pastor Douglas citava e fez menção dos versículos. Aquele que comete o pecado, ele é escravo do pecado. As pessoas vão falar, não, eu não faço porque eu sou escravo, eu vivo essa vida porque eu quero viver. Na verdade, não, a pessoa é escrava do pecado. Ela vive presa ao pecado, vive desta forma, a este mundo. Então nós vemos o início da história de Israel. Eles estavam, naquele momento, no Egito, quando Deus os leva para ali, com a família de Jacó, José no Egito, Deus os leva ali, então eles começam a se desenvolver, e a palavra de Deus nos mostra claramente qual era a vida que eles estavam vivendo em Gênesis 47. Quando eles chegam à terra do Egito, José fala assim a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E aí, na sequência, no verso 5, então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. E o verso 11, então José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Então nós vemos o povo de Israel ali, na verdade, a família de Jacó, quando desce ao Egito, no melhor da terra, em Gósen, num momento que foram preservados por Deus da fome, e que poderia ser o fim da família, exatamente, mas Deus havia todo um plano, uma obra de Deus preparada para que ali eles se multiplicassem, e Deus operasse então a sua redenção e os trouxesse de volta a Canaã, como ele mesmo diz a Abraão. Mas nós vemos no início do capítulo de Êxodo, finalizando já a história aqui em Gênesis, e no primeiro capítulo de Êxodo, dizendo que um faraó que não conhecia José se levantou ali, um outro rei, e aí fala no verso 1:11, que os egípcios colocaram feitores, inspetores de obras para afligirem os israelitas. O 1:13, os egípcios com tirania ou rigorosamente faziam servir os filhos de Israel. Eles foram feitos escravos. Que maravilha, né? Você mudar de estar na melhor terra do Egito, estar num lugar preservado, no melhor lugar, e agora você se tornar um escravo. E você ter a sua vida sendo afligida. Eu acho que deve ser o sonho de toda pessoa, né? Olha, minha vida está tão boa. Que bom, que seria bom, né? Acho que dá uma
mudada, dar uma agitada, né? Porque eu estou numa terra tão boa, numa condição tão boa. Seria muito bom aflição, luta. Seria muito bom eu enfrentar a escravidão, enfrentar, como ele está dizendo na sequência aqui, amargura, espancamento, açoite. Acho que todo mundo deve sonhar com isso, né? É lógico que não. Mas aí esse faraó se levantou contra o povo de Israel no Egito. E o que aconteceu? Este povo começa a clamar ao Senhor. Senhor, nos salva. Senhor, nos livra. Veja só, eles foram para o Egito como uma ordem de Deus, como um plano de Deus. E ali eles clamam ao Senhor por libertação. A obra de Deus, então, para salvar, para tirar este povo do Egito. Da mesma forma, a nossa vida. Nós estamos neste mundo. E nós precisamos do Senhor para nos salvar. Se não for ao Senhor, ora diga Israel, se não for o Senhor na minha vida, eu estaria perdido neste mundo. Se Deus, nós sabemos que tudo está debaixo da vontade de Deus. Na nossa história humana, num determinado momento, nós aceitamos ao Senhor, a nossa família se dirigiu ao Senhor. Eu posso dizer pelo meu testemunho, a minha mãe foi a primeira a encontrar ao Senhor, conversando com o Senhor no leito, e depois teve esse encontro com o Senhor e leva também os filhos para a casa do Senhor. Então, no momento, nós aceitamos ao Senhor, no momento, nós percebemos que Deus se revelou às nossas vidas, mas como nós dissemos na semana anterior, e nós cremos pela palavra de Deus, na história de Deus, Deus já tinha um plano sobre as nossas vidas, mas nós não podemos desfazer da obra do Senhor, porque como eu dei o exemplo da minha mãe, ela estava falando com o Senhor, clamando ao Senhor por sua vida, porque ela queria ter um encontro e conhecer ao Senhor. Da mesma forma, estes homens aqui dizendo, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, livra-nos, Senhor. Então, um aspecto desta tão grande salvação é que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve, nós não estamos, como eu disse, neste mundo, nós não estamos abandonados, nós não estamos abandonados pelo Senhor. Olha o tamanho deste mundo. Quando nós estamos num avião, nós olhamos lá de cima, nós somos uma pequena formiguinha aqui. Você imagina, então, das galáxias, lá de cima, você olhar, o que é este planeta? Nós não estamos abandonados, Deus está sobre a nossa vida. E a palavra de Deus nos fala que Ele conhece todas as estrelas e chama cada uma pelos nomes. E a palavra de Deus também nos diz que Ele ouve a oração que nós fazemos a Ele, quando nós clamamos a Ele. E este povo clamou e Deus falou, eu ouvi a oração do meu povo. Olha o que Deus fala em relação à sua salvação. Êxodo 3, 7, que ele, um pouco antes ele está falando aqui, né, que ele via o povo ser afligido, o povo sofrer. Então, Êxodo 3, 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição, não é? Eu acho que eu vi a aflição, olha, eu estava passando por aqui, estou meio despercebido, estava meio desatento, trupiquei. Não, certamente. Com toda certeza eu tenho visto a aflição do meu povo. Nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. Pela salvação nós somos filhos de Deus e Deus tem visto a nossa aflição, assim como viu a aflição do povo que estava no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Ouvi aqueles que têm feito mal a eles. Eu ouvi o clamor. E ele diz aqui na sequência, conheço-lhe o sofrimento. Deus não está longe de nós, não obstante as nossas lutas, Deus está presente em cada momento. E conhece o nosso sofrimento, e conhece o momento que temos passado, mas Ele cuida da nossa vida com todo o cuidado. E aí ele fala no 8, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então nós vemos o destaque para a salvação de Deus. Deus ouve, Deus ele atenta ao nosso clamor, Ele vê a nossa vida, Ele conhece o que estamos passando, e Ele fala, eu desci a fim de livrá-lo. A mesma coisa nós vemos no Novo Testamento, Jesus dizendo, a palavra de Deus mostrando, Jesus desceu para salvar, Jesus encarnou para salvar. Assim como eles foram livres dessa escravidão, o homem hoje ele é livre, aqueles também no passado, porque
nós temos ouvido os efeitos da obediência de Cristo, os seus efeitos, o seu alcance. O pastor Douglas também já havia dito que os efeitos vão para frente e vão para trás também, e para cima e para baixo, em todos os lugares do seu alcance. Então, esta obra de Cristo é perfeita, ele desceu a fim de salvar. Poderia ser feita de outra maneira? Segundo o nosso entendimento, segundo a concepção humana, poderia, mas segundo a palavra de Deus, segundo a justiça de Deus, não. Uma vítima inocente teria que morrer. Ele mostra aqui na sequência, quando eles vão sair do Egito, uma vítima inocente iria livrá-los, livraria a família daqueles que estavam ali no momento que passasse aquele anjo. Uma vítima inocente, aquele sangue, da mesma forma é o sangue de Jesus, não existe outro caminho, não existe outra forma. Nós fomos livres da escravidão do pecado pelo sangue de Jesus. Então, o primeiro aspecto que eu quero dizer aos irmãos, a salvação do Senhor, Ele ouve a nossa vida, Ele está atento à nossa necessidade. E como nós cantamos, o Senhor livrou Israel, foi ordem de Deus que Israel saísse do Egito. Foi ordem de Deus porque Ele tinha um plano, e há um plano sobre a nossa vida, e Jesus se manifestou a nós para que nós sigamos ao Senhor, para que nós obedeçamos ao Senhor em tudo e executemos a sua vontade. Nós não estamos para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. O primeiro aspecto, então, dessa salvação é o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, que estes homens não atentaram. Agora eu falo aos irmãos, como eu disse, será possível que conheceram e atentaram para essa tão grande salvação? Como eu disse, foram afligidos, estavam servindo sobre crueldade, sobre tirania do povo egípcio, de homens livres se tornaram escravos. Da mesma forma aqui, então, diz a palavra de Deus que eles chegaram a ter a amargura da vida por causa dessa escravidão. E aí, nós vemos quando o faraó ainda mais aumentou a carga deles, alguns foram espancados, diz aqui a leitura, o texto de Moisés, que eles foram espancados, foram açoitados. Moisés também, quando ele desce para ver o seu povo, os seus irmãos, porque ele sabia que ele estava com Faraó, no palácio de Faraó, mas ele era um judeu, ele era um hebreu, e ele foi ver os hebreus, e que diz a palavra de Deus? Que ele viu um egípcio espancando um dos seus irmãos. Então agora eu olho e digo aos irmãos, qual o cuidado que estas vidas tiveram com relação à sua libertação? Porque Deus diz, eu desci para libertar o meu povo. E Hebreus está dizendo, não deixemos de atentar para essa tão grande salvação. Muitos estão dizendo, não, mas o que eu faço, aquilo ou isso ou aquilo, não é pecado. A palavra de Deus diz, se você não é servo do Senhor, você é servo do pecado. Não existe outro evangelho. O evangelho que nós cremos, nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. E é o que Paulo diz, não há outro evangelho, mas ele só está encoberto para aqueles que se perdem. E estes homens, então, de uma vida que eles tinham numa terra boa, como era a terra de Gósen, e depois se tornam escravos e sofrem, Deus vem e liberta estes homens. E quando eles estão lá fora, no deserto, depois de ver todas as maravilhas que nós lemos aqui na palavra de Deus, o Hebreus dizendo, Deus, sobre a salvação de Jesus, Deus confirmou com sinais, com maravilhas, com prodígios. Da mesma forma, essa saída do Egito, ela foi confirmada com grandes obras do Senhor. Seria como se a gente falasse, olha, como alguém pode? Não é possível, ali não era nem, se fosse possível dizer dessa forma, não era nem necessário abrir os olhos do entendimento, mas só da pessoa enxergar, ela teria visto. É Deus fazendo isso, nenhum homem poderia fazer. Mas é o que a Bíblia diz, não adianta os olhos olharem e o seu entendimento não compreender. Não adianta, é o que Paulo está dizendo, abrir os olhos do entendimento, porque eles viram estas obras e quando estavam no deserto disseram lá em Números 11, como Moisés relata, eles clamam diante de Deus dizendo, nós não estamos gostando dessa situação. Números 11, vamos ler lá o que eles dizem a respeito da salvação de Deus, que Deus havia ouvido o clamor do povo, Deus havia se manifestado a eles, livrado, e o povo fala o quê? Queixou-se de sua sorte. Que sorte você prefere? Você prefere, então, estar
sendo açoitado, você prefere então estar apanhando, você prefere estar com amargura na sua alma, do que liberto pelo Senhor? E aí no 5 ele fala assim, na sequência, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Como eu disse, parece que é uma coisa natural a pessoa falar, não, a gente precisa de um pouco de emoção na vida, né? A gente precisa de um pouco de luta, de dificuldade, porque, olha, eu vivia tão bem, daqui a pouco eu estou no deserto, eu prefiro voltar e sofrer no Egito. Eles não viram a obra do Senhor? Em segundo lugar, nós podemos dizer também, em que história de alguém que foi escravo um dia, ele chegou e disse, olha, eu quero voltar a ser escravo. Nós temos, nos dias de hoje, o acesso tão fácil a histórias e filmes. Nós vemos filmes retratando as pessoas dizendo, eu nunca mais quero ser escravo. Eu nunca mais volto para esse lugar. Agora, como pode este povo que foi liberto pelo Senhor, teve uma vida transformada da condição que eles estavam, saíram cheios de riqueza, como nos relata Moisés no livro de Êxodo, e agora aqui enfrentando dificuldades, mas debaixo do cuidado, da direção do Senhor, desta presença, como nós dissemos, em todo momento Deus está presente. Eles começam a se queixar dizendo, eu prefiro ser escravo. A partir do momento que eles falam, eu tenho saudade do Egito, eles estão dizendo, eu prefiro ser escravo. Eu prefiro aquela vida do que essa liberdade que Deus me deu. Muitos não entendem a obra da salvação. Não entendem que se você não é servo de Deus, servo da justiça, você é servo do pecado. Debaixo de algum senhorio nós estaremos sempre, mas que tenhamos sempre o desejo de estar debaixo do senhorio do Senhor Jesus. E esses homens não compreenderam. Quem em sã consciência diria, é melhor apanhar, é melhor sofrer, é melhor ser humilhado, é melhor sofrer todo tipo de vileza, de maldade que aqueles homens estavam fazendo contra os israelitas. A palavra de Deus mostra com tirania, agindo como tiranos contra eles, eles falam, eu quero ser escravo novamente. E eles não olhavam os benefícios que acompanhavam essa salvação. Nós somos da mesma forma libertos do pecado. E quando nós somos libertos do pecado, nós temos a opção e o poder de Deus, quando Deus nos diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Quando nós dizemos não a este mundo, nós não estamos dizendo que somos presos, nós estamos dizendo que Deus nos deu a liberdade de dizer não. Eu não vivo segundo o conselho deste mundo, eu não vivo segundo a direção deste mundo e todos os padrões deste mundo que passa, mas segundo a palavra de Deus. Seguindo as bênçãos que nós sabemos que decorrem em nossa vida da salvação. Salmo 68, a palavra de Deus, Davi nos mostra como Deus age com aqueles que são dele. Primeiramente, como eu disse, Deus nos ouve, Deus nos alcança e Deus nos livra. Mais um aspecto aqui, Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. A versão revista e corrigida diz, bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de bênçãos. Bendito seja o nome do Senhor de bênçãos ou de benefícios. A palavra de Deus nos mostra claramente que a nossa salvação, e nós já ouvimos muitas vezes o pastor Osni dizia, que a salvação, ela tem um propósito. Deus não nos tirou sem um propósito, Deus não tirou aquele povo do Egito sem um propósito, Deus também não nos salvou sem um propósito, mas Deus tem um propósito em nossas vidas, Ele nos salvou para algo, então Ele tem continuado esta obra em nossas vidas. Então nós vemos que nós não somente saímos deste mundo, mas somos cuidados por Deus, somos preservados por Deus. Que bênção, como eu disse, como seria estarmos aqui abandonados, como seria estarmos aqui sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, mas o Salmo 68 nos fala, dia a dia Ele leva o nosso fardo. Temos lutas, sim, aquele povo estava com dificuldades, mas não compreendeu a obra do Senhor.
estava lutando não contra Moisés, mas contra o Senhor, estava rejeitando não a liderança de Moisés, mas rejeitando o Senhor, porque não tinha os olhos iluminados do entendimento. Então aqui ele nos fala que dia a dia o Senhor leva o nosso fardo. Jesus, quando veio, diz: olha, eu estou vendo todos que estão, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele está dizendo, ele sabe que o homem tem lutas, tem dificuldades, mas a partir do momento que ele salva, ele também diz: eu cuidarei da tua vida, eu serei contigo, estarei presente na tua vida todos os dias. Então você tem lutas, leva sobre o Senhor. Você tem dificuldades, lança sobre o Senhor, mas não despreza a obra da salvação. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e o meu jugo. Vamos só ler aqui Mateus, para não inverter a ordem aqui das palavras de Jesus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então nós vemos qual é o propósito. Paulo diz lá na carta aos Efésios, qual era o propósito dessa salvação, para que vocês conheçam o propósito dessa salvação. A nossa salvação não é para este mundo, a nossa salvação não é para bens terrenos, a nossa salvação não está firmada nestas coisas, mas nós sabemos que é uma eternidade que nos espera. E aqui ele está dizendo, mas durante a sua vida, venham a mim, e eu vou aliviar a vida de vocês, eu vou tomar sobre mim o seu fardo, o seu jugo, a sua dificuldade, o Senhor vai cuidar. O salmista também dizia, Davi dizendo, olha, eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Acompanhe a salvação do Senhor, que nos leva para a eternidade, uma vida cuidada pelo Senhor. Em todos os momentos, o rei Davi dizendo, desde a minha mocidade até a minha velhice, não tem como nós dizermos, o justo é desamparado. Não tem como a gente dizer, o Senhor não cuida. E o povo naquele momento no deserto dizendo, nós não temos nada aqui, Moisés, nós não temos nada. E a palavra de Deus nos fala que 10 vezes eles tentaram ao Senhor, era água, era comida, era todo o motivo que eles diziam, eu não estou vendo a salvação do Senhor. E quantos não têm atentado para esta salvação do Senhor? O que nos falta? O que tem faltado à nossa vida que nós não temos recebido das mãos do Senhor? O Senhor cuida daqueles que são dele. Nós temos a plena certeza. E aí, como eu disse, os homens, o pastor Osier sempre frisava, nós somos salvos para algo. Nós não tem o motivo de nós sermos salvos para a nossa própria vida, mas para servirmos ao Senhor. Qual o motivo da nossa salvação? Da nossa salvação para servir a Deus. Isso não vem de nós, isso não está em nós, porque estamos servindo ao Senhor, porque estamos trabalhando para o Senhor, porque Deus mesmo nos escolheu. Nós citamos o apóstolo João, 1 João 4, dizendo sobre esta obra do Senhor, 1 João 4, 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. E Jesus fala também que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele mesmo nos escolheu e nos destinou para que nós venhamos a dar frutos. João, se não me engano, é João 14. Perdão, é 15. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então o Senhor que nos escolheu e Ele mesmo nos levantou para trabalharmos para Ele.
não está na vida do homem. Como nós estamos dizendo, Romanos 6 afirma exatamente o que eu estou falando. Sempre há um senhorio sobre a nossa vida. Sempre há um senhorio, Paulo está afirmando aqui. Ou nós servimos ao pecado, ou nós servimos à justiça. Ou nós servimos a este mundo, ou nós servimos ao Senhor da nossa vida. E ele está dizendo, e agora como vocês foram resgatados, vocês não servem mais ao pecado, vocês não servem mais à desobediência, agora vocês são servos para a obediência, para a justiça, para a santificação. Romanos 6, a partir do 15, 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O verso 20, porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o pastor Douglas falou desse versículo também aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos o nosso fruto para a santificação. Num momento nós servimos a nossa carne, num momento nós servimos a nossa vida, num momento nós servimos o pecado, num momento nós servimos a desobediência, mas sendo resgatados, sendo justificados, agora o nosso fruto é para a santificação, para servirmos a Deus e por fim recebermos a vida eterna. A nossa salvação, nós fomos alcançados pelo Senhor porque Ele nos ouviu, nos resgatou. O Senhor tem cuidado de toda a nossa vida, em todos os momentos. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é infalível, Ele não pode ser derrotado em nenhum momento. Tudo em nossas vidas há um propósito de Deus, e também nós não estamos vivendo para nós mesmos. Assim como Israel não deveria viver a sua vida e se desviar dos propósitos de Deus, mas Deus diz, vocês serão uma nação sacerdotal. Diante de todas as outras nações, vocês serão diferentes para testemunhar o meu nome. E desta forma vive aquele que foi alcançado pelo Senhor. Porque nós sabemos que nós somos resgatados deste mundo. Porque nós temos a certeza que nós não obedecemos mais ao pecado. Este mundo obedece somente um Senhor. A forma de ver este mundo é somente para um Senhor. Eles têm obedecido ao pecado, mas não querem reconhecer. Porque a palavra de Deus mesmo diz... O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E por isso eles não dão valor. Quantos se esquecem da obra de Deus? E eu pergunto, assim como Israel que estava livre e disse, eu prefiro ser escravo novamente. Aquele que realmente foi alcançado pelo Senhor vai dizer dessa forma, olha, eu prefiro voltar para o mundo. Olha, eu prefiro voltar para a minha vida. Eu prefiro fazer o que todo mundo faz. Esse certamente não... tem os olhos iluminados. Esse certamente não está, como diz Hebreus, que não está atentando para essa tão grande salvação. Nós somos resgatados deste pecado. O mundo está posto no maligno e as pessoas não percebem que este mundo está sendo destruído pelo pecado. Ele está sendo destruído, mas o nosso fruto é para louvar ao Senhor. O nosso fruto é para a santificação da nossa vida, porque nós aguardamos a vida eterna. Nós queremos atentar para essa tão grande salvação que diz Paulo, que diz o escritor da carta aos Hebreus, e também que diz Paulo aqui, que o fim da nossa vida é a vida eterna, é a vida com o Senhor. Esta é a nossa esperança. Para que nós estamos servindo ao Senhor? A palavra de Deus nos fala, Jesus dizendo, João 14, agora sim é João 14, né? João 14, Jesus dizendo, vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar. João 14, a partir do 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós não estamos trabalhando para esta vida, porque a salvação do Senhor ela é completa. Temos sido guardados, temos sido abençoados, temos, como diz o salmista, dia a dia estamos sendo acumulados de benefícios, de bens do Senhor, de toda a sorte de bênçãos que nós precisamos, mas nós temos os nossos olhos voltados para a vida eterna. Nós temos os nossos olhos sempre fitos, que o Senhor um dia voltará, e nós aguardamos a volta do Senhor nos ares, nós aguardamos pelo arrebatamento, quando Cristo virá buscar a sua igreja, nós temos, sim, esperança e sempre buscando no Senhor o arrebatamento, ou se até o fim da nossa vida ele não vier, nós nos encontraremos pela nossa morte, mas a igreja de Cristo o aguarda pelo arrebatamento. 1 Coríntios 2, como nós citamos, o que envolve essa salvação são as bênçãos que os homens não conhecem. Paulo, ele cita aqui algo que desde a antiguidade, ele está citando Isaías, desde a antiguidade não se viu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse Deus é o Senhor. E aqui Paulo fala, 1 Coríntios 2,9, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa salvação é muito mais do que as pessoas têm visto neste mundo. A nossa salvação está muito além do que qualquer homem conheceu, porque a palavra de Deus afirma, olha, não estava no coração do homem. Nenhum homem consegue entender o que Deus preparou. E diz a palavra de Deus, Paulo dizendo, olha, o que eu vi são coisas inefáveis, que o homem não pode compreender. Aquilo que Deus preparou, há uma morada para nós, há toda uma eternidade que tem nos aguardado para nós desfrutarmos com o Senhor. E aqui Paulo está dizendo, ninguém sabe das coisas maravilhosas de Deus. Isso não subiu ao coração do homem, mas pelo Espírito, a palavra de Deus nos mostra, Deus tem revelado a nós e temos conhecido um pouco daquilo, como diz Hebreus, das coisas do mundo futuro. Nós não desprezamos a nossa salvação e por isso que nós temos que sempre trazer na presença do Senhor alegria no louvor, alegria na casa de Deus, alegria na presença do Senhor, porque essa salvação ela é completa, ela é perfeita, ela é plena. Ela se iniciou com o clamor de um povo, como nós vimos de Israel, e Deus sabia que o homem precisava de um Salvador e enviou Jesus para salvar o homem. Ela se inicia com um ato de misericórdia do Senhor, mas dia a dia Ele cuida das nossas vidas e nos levará para a eternidade. Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus para nunca desprezarmos e atentarmos para essa tão grande salvação. Como escaparemos nós, diz a palavra de Deus aos Hebreus, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Esse mundo está na destruição, este mundo está no pecado, este mundo está sendo destruído, está na morte. Mas nós temos que buscar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto, diz Isaías. Nesta noite eu quero orar e colocar diante do Senhor. Se alguém não conhece ao Senhor, tem participado conosco, se alguém ainda não entendeu a libertação do Senhor, e ela exatamente aconteceu desta forma, uma libertação do pecado. A figura que nós temos de Israel saindo do Egito, de uma opressão física, de um outro inimigo. Mas a palavra de Deus nos mostra Jesus dizendo aos judeus que diziam ter uma religião, que diziam ser filhos de Deus, que diziam ser descendência de Abraão. Vocês estão presos, vocês estão servindo ao pecado. E Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não há outra forma, mas somente pelo Filho de Deus, somente por Jesus Cristo é que o homem pode ser livre. E se alguém deseja se libertar do pecado, nós vamos orar para que Deus salve. O nome de Jesus tem poder para salvar. Jesus deu esta ordem aos discípulos, vocês irão pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós queremos anunciar a salvação para aquele que não conhece o Senhor. E da mesma forma eu quero dizer a você, se você não tem atentado o valor dessa salvação, se você não tem atentado o valor que é ser liberto da escravidão, simples, é o exercício que você tem que fazer. Vale a pena voltar a ser escravo? Vale a pena
há um gozo, há uma alegria, há uma satisfação em ser escravo. Então nós sabemos que Deus nos salvou deste mundo, que você possa sempre entrar na casa do Senhor, na presença do Senhor, com júbilo para celebrar esta tão grande salvação, que nos acompanha dia a dia até a nossa eternidade. Nós vamos orar ao Senhor, colocando as nossas vidas diante de Deus, amém? Senhor amado, nos apresentamos diante de Ti, bendizemos o Teu nome, Senhor, por essa tão grande salvação, como diz a Tua palavra. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Senhor. Te louvamos porque nenhum homem é digno e merecedor desta salvação. Nenhum homem poderia, por seus próprios feitos, pelos seus méritos, se aproximar de Deus e amar a Deus, mas a palavra de Deus nos afirma que nós fomos primeiramente amados pelo Senhor, então nós bendizemos, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, porque foi este amor do Senhor demonstrado por nós, que nos alcançou e nós Te glorificamos, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a cada dia amor, amor pelo Senhor, amor pela Tua salvação, amor pela Tua palavra, amor pela Tua casa, amor pela obra que o Senhor tem colocado em nossos corações, em nossa vida, amor pela terra em que o Senhor nos plantou. Nós clamamos a Ti. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que Tu alcances aqueles que ainda não foram libertos, que não reconhecem esta tão grande salvação. Nós clamamos ao Senhor que possam, ó Deus, ter os olhos abertos, os olhos do entendimento, como afirma o apóstolo Paulo. Abre os olhos, Senhor, para mostrar, Senhor, a Tua tão grande salvação. Esta obra tão maravilhosa que Tu realizaste, Senhor. Ó Deus, não foi, ó Deus, algo simples, mas Tu entregaste o Teu próprio Filho por amor às nossas vidas, e nós Te bendizemos, Senhor. Este é o caminho. Não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, somente pelo nome de Jesus, e nós Te bendizemos, Senhor. Eu clamo a Ti, que Tu alcances aqueles que têm participado, que têm, ó Deus, nesta noite, ó Deus, estão ouvindo esta mensagem, que possam colocar a vida diante do Senhor, para que, ó Deus, a Tua salvação entre neste lar, entre neste coração, e que seja, ó Deus, a oportunidade e, ó Deus, o começo de uma nova vida para a glória do Teu nome, Senhor. Também, ó Deus, como salvos em Cristo, como aqueles que foram alcançados, nós queremos dizer ao Senhor que somos gratos, ó Deus, por toda sorte de bênçãos. Somos gratos por essa tão grande salvação e Te louvamos porque o Senhor nos libertou do pecado, Senhor. Verdadeiramente fomos libertos deste mundo, ó Deus, do mundo pecaminoso, deste mundo que está, ó Deus, em trevas. E Te louvamos porque o Senhor nos dá a liberdade para dizermos não para o mundo. Em Cristo nós temos a liberdade de dizer, não vou viver como o mundo, não vou viver como o modelo, o padrão de tantos outros, mas eu vou viver segundo Cristo. Agora a nossa vida não é mais para desobedecer, mas é para viver em obediência e santificação, para louvor do Teu nome, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essa tão grande salvação que nos alcançou. Clamamos a Ti, alcança cada vida, Senhor, que tem que ser colocado diante de Ti. Nós pedimos ao Senhor que sejam libertos para a glória do Teu nome. Agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós faremos mais uma oração. Eu peço a toda a igreja que também esteja orando. A irmã Márcia pede oração pela vida da dona Dilma e também por sua família. Dona Dilma já esteve conosco em nossa igreja. Ela levava a Lorena, sua filha. Ela é uma menina que tem deficiência física. E a Márcia diz que a família está com Covid. A dona Dilma está internada, foi entubada. E nós vamos clamar ao Senhor para que cure. Como nós cantamos nesta noite, nós cremos, só o nome do Senhor tem poder para fazer. A irmã Neuza também, diaconisa Neuza, pede oração por Marlene Vitoriano. Ela é irmã do pastor Pedro, que é cunhado da irmã Neuza, tio da Carol, do pastor Felipe. A irmã Marlene também, ela está com câncer e só o Senhor pode fazer esta obra. Nós vamos orar a Deus, peço a você que ore, interceda conosco por estas vidas, pelas outras vidas que temos orado também na casa do Senhor. E se você tem agora alguma dificuldade, algum problema que você quer colocar, é o momento de colocar diante de Deus. O nome do Senhor tem poder para realizar. Amém? Nós vamos orar ao Senhor.
Senhor amado, mais uma vez nos colocamos em Tua presença. Cremos em Ti, Senhor. O Teu nome tem poder. O nome de Jesus tem poder para desfazer todo o mal, e nós vemos o testemunho na Tua palavra, e como nós lemos nesta noite, através de sinais, prodígios e maravilhas, o Senhor confirma esta obra da salvação, e nós apresentamos diante de Ti a vida da dona Dilma. Ó Deus, a irmã Dilma, ó Deus, ela serve ao Senhor também, ela conhece o Senhor. Ó Deus, a vida da sua filha Lorena também, nós clamamos a Ti, cura, Senhor, em nome de Jesus, de toda essa enfermidade, cura deste vírus, Senhor. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia, o Teu nome tem poder, alcança toda a casa, Senhor, que sejam curados para a glória do Teu nome. Também, ó Deus, colocamos a irmã Marlene na Tua presença. Ó Deus, a última palavra é Tua e nós confiamos no nome do Senhor, apresentamos esta vida diante de Ti. Dá a oportunidade, Senhor, para que ela seja curada e possa trabalhar mais e mais para Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, a poder no nome de Jesus, para curar esta enfermidade. Colocamos diante do Senhor a Tua igreja, aqueles que estão enfermos, aqueles que têm colocado diante de Ti as suas lutas. Pedimos ao Senhor neste momento, opere em nome de Jesus, para que sejam alcançados, para que sejam libertos, para que tenham em Ti vitória, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, colocamos diante de Ti estas vidas. Ó Deus, pedimos mais uma vez pela vida do irmão Lorival, fortalece o Teu filho, tem misericórdia, Senhor, que ele possa, ó Deus, ter em Ti, Senhor, gozo, alegria e vitória, Senhor. Cura, Senhor, e dá saúde ao Teu filho. Pedimos a Tua bênção sobre o lar dos Teus servos, sobre a vida da irmã Odete, Senhor, estende a Tua destra, abençoe a Tua serva para a glória do Teu nome, Senhor. E clamamos ao Senhor, ó Deus, por toda a Tua igreja, aqueles que, ó Deus, estão enfermos, aqueles que, ó Deus, precisam, ó Deus, que Tu abras uma porta, que Tu, ó Deus, venha, ó Pai, neste momento, dar a vitória. Clamamos ao Senhor, tem misericórdia, que sejam alcançados para a glória do Teu nome. Pedimos ao Senhor pelos trabalhos deste ano, Senhor. Pedimos ao Senhor pelo casamento do Lucas e da Rebeca. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que haja, Senhor, a Tua bênção em todo momento. Pedimos ao Senhor pelos cultos de Natal, pelos cultos também que teremos na passagem de ano. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos a Tua direção, ó Deus. Temos visto, ó Pai, os problemas se agravados, Senhor, com esta enfermidade. Mas clamamos a Ti, livra o Teu povo, Senhor. Livra para a glória do Teu nome. Clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia sobre as nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, o Teu povo clama a Ti, como o povo que estava também no Egito clamando ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos vê, o Senhor está atento à nossa aflição, e clamamos ao Senhor, livra a nossa vida deste mal, Senhor, e dá-nos, ó Pai, dias de bênção. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz. Nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar este culto louvando ao Senhor. Amém. Seja o Teu nome, ó Deus de Israel. És o Rei dos Reis e reinas em glória e poder. És soberano, ó Deus, grandioso em santidade. Tua glória acima do céu, engrandeceste acima de
engrandeceste acima de tudo a tua palavra. És excelso, ó Senhor, tremendo em majestade. O teu trono subsiste para sempre. Aleluia. Ante a ti se prostrarão, todas as nações ante a ti se renderão. Bendito seja o teu nome, ó Deus de Israel. És o Rei dos reis, que reinas em glória e poder. É soberano, ó Deus, grandioso em santidade. Tua glória acima do céu. Engrandeceste acima de tudo teu nome. Engrandeceste acima de toda a tua palavra. És excelso, ó Senhor, tremendo em majestade. O teu trono subsiste para sempre. Aleluia. Aleluia. E todas as nações ante a ti se prostrarão. E todas as nações ante a ti se renderão. Aleluia. 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 E todas as nações ante a ti se prostrarão. E todas as nações ante a ti se renderão. E todas as nações ante a ti se prostrarão. E todas as nações ante a ti se renderão. Aleluia. Glória a Deus, está chegando esse dia. Está chegando esse dia em que todos vão se prostrar diante de Cristo. E que você tenha plena certeza em teu coração que incomparavelmente melhor são as promessas do Senhor para a tua vida do que o que este mundo pode te oferecer. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe esta semana, nos despedimos na paz do Senhor.